Olá, uma ótima tarde a você. Começamos agora mais uma edição do Agricultura BR, trazendo aquelas informações que são importantes para o seu negócio. E olha, nesta última tarde de segunda-feira, a Fundecitrus divulgou números importantes em torno da produção citrícola no estado de São Paulo e também no sudoeste do Triângulo Mineiro. Você vai ver agora que tem uma redução, mas quem fala sobre ela, redução na estimativa de produção, mas quem fala sobre ela é Walter Pulga Júnior, que está aqui comigo. Pulga, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde a você, boa tarde a todos. Olha, Fabiana, vamos lembrar sobre produção de laranja, alguns dados do ano passado, né? Porque em outubro do ano passado, logo no início do mês de outubro, veja, lá atrás, a produção de laranjas na Flórida, segundo estimativas e agências de notícias internacionais, cairia 21%. Isso lá na Flórida. E atingiria o menor volume em 71 anos, depois que um furacão Irma, teria devastado a colheita lá, segundo dados do governo. Os produtores de laranja da Flórida, que é o maior produtor de laranja nos Estados Unidos, colheriam cerca de 54 milhões de toneladas na safra 2017-2018, a menor quantidade desde 1947. Bom, o mercado trabalhou durante algum tempo com esses números, mas a situação mudou muito. No início deste mês, a oferta de laranja em alta, a oferta de suco, derrubou o preço do suco de laranja. Bom, as perspectivas de crescimento de produção nos Estados Unidos e no Brasil acabaram abrindo aí a perspectiva sobre as cotações do suco de laranja, de pressão muito grande, né? Bom, na Bolsa de Valores de Nova York em janeiro já houve uma pressão sobre esses preços. Cálculos feitos pelo Valor Data apuraram que nas médias mensais dos contratos futuros de segunda posição de entrega, né, lá no mercado futuro, mostravam que a queda no mês passado, mês de janeiro, né, já beirava aí a faixa de 10,3% nos preços. Por quê? Porque há uma perspectiva de grande oferta. As estimativas atuais apontam que a colheita lá na Flórida, que reúne o segundo maior parque citrícola do mundo, chegaria a 77 milhões de caixas de 40 quilos e 800 gramas, ou seja, 71% mais que em 2017 e 2018. Veja, tudo isso foi mudando lá nos Estados Unidos e não foi diferente aqui no Brasil. O Fundecitrus fez uma revisão ontem para cima na sua estimativa de colheita de laranja em São Paulo e isso, você verá, voltou a pressionar as cotações do suco lá na Bolsa de Nova York. A colheita de laranja, como você dizia agora há pouco, no cinturão de São Paulo, cinturão citrícola do Brasil, mais forte, né, São Paulo e Minas Gerais, deverá somar quase 285 milhões de caixas nesta safra 2018-2019, segundo a estimativa divulgada ontem pelo Fundo de Defesa da Citricultura, que é mantido, é bom lembrar, né, por contribuições de produtores e indústrias exportadoras de suco. Esse volume previsto, ele é 3,3% maior do que o que foi estimado em dezembro. Então nós tivemos um aumento na produção de laranja nos Estados Unidos e outra aqui. E se for de fato confirmado, né, representará uma queda de 20% em relação a 2017 e 2018. Mas a expectativa é de que 2019 e 2020 seja de crescimento, embora ainda seja um crescimento pequeno. Resumindo, tudo isso acabou pressionando ainda mais as cotações do suco de laranja do final do ano para cá. Um pregão ontem foi marcado por aversão ao risco, valorização do dólar e de diversas moedas também, né? Valorização do dólar, digo, frente a diversas moedas, incluindo o real, e os preços do suco de laranja concentrado e congelado tiveram forte baixa ontem na Bolsa de Nova York. Para se ter uma ideia, os lotes, né, os contratos futuros com entrega para maio recuaram 200 pontos, caíram para $1,19 por libra-peso, né? Fora a pressão cambial que ocorre no mercado de suco de laranja lá, nós tivemos um anúncio do Fundecitrus de que a produção aqui será 3,3% maior. Resumindo, hoje o mercado deu uma leve reação, mas uma reação muito pequena, viu? O contrato de suco negociado na ICE Futures, lá nos Estados Unidos, avançava agora há pouco 0,38%, mas não chegava sequer a $1,19 por libra-peso, parava em $1,18,80. E o contrato para maio passava um pouquinho de $1,19 a $1,19,30, tinha alta de 0,08%. Então, as perspectivas para a laranja, diante dos números anunciados pelo Fundecitrus e das correções feitas nas avaliações de produção lá dos Estados Unidos, trazem aí uma produção maior do que se estimava de laranja e uma oferta maior de suco lá na frente, o que traz o mercado futuro sob pressão. Por isso,
preços do suco de laranja lá fora sob pressão e os preços da laranja negociadas no Brasil também devem estar sob pressão. Aliás, segundo o CPEA, nós tínhamos ontem, eu tenho anotado aqui, o CPEA apurava ontem caixa de laranja, preço médio destinado à indústria, ficava estável em R$ 21,12 a caixa, segundo técnicos do CPEA apuravam ontem. Ou seja, a perspectiva daqui para frente é de uma leve queda para o preço da laranja pago ao produtor, ao contrário do que se esperava no final do ano passado, que pudéssemos ter aí vamos dizer, um faturamento melhor, né? Uma oferta menor e um valor maior para a caixa de laranja. Ainda a perspectiva, diante dos últimos números, é de pressão sobre os preços da laranja e os preços do suco no mercado internacional. Fabiano? Tá certo, Pulga, daqui a pouco nós vamos voltar a falar aqui na Agricultura BR, porque agora você confere cotações de mercado. Bom, e hoje, nesta terça-feira, tivemos a apresentação de dados importantes sobre a produção brasileira. Como acontece tradicionalmente, IBGE e Conab divulgaram seus números de produção conjuntamente. Vamos aos números do IBGE, porque o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, na manhã de hoje, trouxe a sua previsão de produção de grãos no Brasil. E nós vamos ver agora que a estimativa é de um 2019 com uma safra maior do que a do ano passado. Veja aqui o que nós trazemos aqui no Agricultura BR. As duas primeiras colunas se referem à campanha desse ano de 2019, lembrando que a metodologia é diferente daquilo que a Conab faz. E agora o IBGE acredita numa safra brasileira de 230 milhões e 700 mil toneladas de grãos, enquanto que em dezembro essa estimativa era 2 milhões e 700 mil toneladas abaixo, 228 milhões de toneladas. A safra 2018, de acordo com o IBGE, totalizou 226 milhões e 500 mil toneladas. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, além de outros fatores em relação àquilo que ele promove em torno da produção brasileira, de como que ele faz essa apuração, ele também considera período diferente. Enquanto que nós temos a Conab considerando o ano safra, o IBGE considera o ano corrente. Tivemos também a apresentação do 5º levantamento da safra 2018-2019 por parte da Companhia Nacional de Abastecimento. Entre as novidades apresentadas nesse relatório está a confirmação de uma produção de arroz mais contida, mais baixa, estava regular, né? Ficou regular a estimativa para milho e a queda na estimativa da produção de soja. É o que nós vamos ver agora na reportagem de Catarina Martorelli. Olá, boa tarde a todos. A produção brasileira de grãos deve chegar a pouco mais de 234 milhões de toneladas. Apesar da irregularidade do clima, o volume é 2,8% maior do que o da safra passada. É a segunda maior safra da década. Destaque para o algodão, favorecido pelas condições climáticas e de mercado também. Já as demais culturas tiveram perdas. A soja, por exemplo, teve queda de quase 1%. Então, mesmo um pequeno flutuação na soja, isso em relação às culturas é uma coisa grande. Em relação ao último levantamento, aproximadamente a gente está diminuindo aqui a previsão em 4 milhões de toneladas de soja, 3,9. A soja foi plantada cedo esse ano, né? Isso foi uma coisa boa, começou a chover cedo na maior parte das regiões, e a soja foi plantada muito cedo. Então, isso em muitas regiões, a soja sentiu, ela chegou em dezembro e janeiro, muitas lavouras estavam em seu momento reprodutivo. Então, isso causa o decréscimo na produtividade. Por outro lado, como foi plantada muito cedo, houve espaço para se plantar algodão e agora está se plantando milho. Então, a gente espera uma boa safra de milho e uma boa safra de algodão. E mesmo para a soja e para grãos em geral, vai ser a segunda maior safra da história. O arroz e o feijão caíram cerca de 11%. Catarina Martorelli para o SBA. Então, falo a partir de agora sobre soja aqui no Agricultura BR, porque no caso da soja, tanto o IBGE quanto o Conab trazem novidades, trazem informações novas.
Conab vai aceitando aquilo que o mercado já está dizendo, que o produtor rural já tem verificado já há vários meses e que no Agricultura BR você tem conferido diariamente. A produtividade do país em sacas é menor. Há um forte impacto na produção brasileira de soja e, com isso, ela será menor. E a Conab voltou a reduzir a sua projeção. De acordo com o Conab, a produção brasileira de soja nessa campanha 2018-2019 ainda será uma das 3 maiores da história. Evidente que ainda é uma grande safra, mas é uma safra que tinha uma projeção de cerca de 120 milhões de toneladas, agora é de 115 milhões 340 mil toneladas da oleaginosa. Por que isso acontece? Fator climático, produtividade menor, o veranico que atingiu o Paraná, Mato Grosso do Sul, parte do Mato Grosso, entre outros estados, fez muito estrago, trouxe prejuízos e, com isso, nós temos um resultado de produção que vai ficar inferior à projeção, às projeções iniciais e também, claro, às 2 últimas campanhas. Vamos ver agora, então, primeiramente, produção brasileira, o comparativo em torno daquilo que vinha sendo apresentado. Primeira coluna mostra a safra brasileira na campanha passada, 2017-2018, quando foram produzidos 119 milhões 280 mil toneladas. No mês passado, a Conab ela reduziu a sua projeção, que era acima de 120 milhões de toneladas. E agora, ou em janeiro, recuou para 118 milhões e 800 mil toneladas. Foi uma redução tímida, é bem verdade. E agora reduz mais uma vez, vai acatando aquilo que o mercado está dizendo já há algum tempo, traz para 115 milhões 340 mil toneladas a estimativa de produção de soja no Brasil. Portanto, estimativa de produção é menor. Esse é um dado que quem acompanha o Agricultura BR, quem acompanha o canal do Boi, sabe muito bem disso. Agora, outras informações também são importantes, principalmente em relação ao consumo interno e às projeções para as exportações brasileiras. Tem diferença também. Vamos ver os dados agora no quadro de oferta e demanda, de acordo com aquilo que a Conab vai apresentando. Nós vamos mostrar agora como é que está esse comparativo. Nós trazemos aqui um comparativo, não é em relação à safra passada, não. É em relação aos números que vinham sendo trabalhados pela Conab até o último mês. Então, veja só, aqui é quadro de oferta e demanda comparado àquilo que acontecia ou que foi divulgado no mês de janeiro. Observe comigo, a produção, como você já viu, caiu. E caiu quase 3% quando comparado a janeiro. Comparado a janeiro, a produção brasileira tem uma estimativa de produção 2,96% menor. Comparado àquilo que era esperado ou que foi produzido na safra passada, é 3,3% inferior. O consumo brasileiro cresce. De acordo com a Conab, entre janeiro e fevereiro, essa estimativa sobe quase 2 milhões de toneladas e aí uma alta de 0,30% para o consumo interno de soja. Como era de se esperar, mesmo não tendo um resultado mais forte, mais amplo em torno da conversa entre China e Estados Unidos, há uma aposta generalizada de que se terá algum tipo de acerto entre China e os norte-americanos. Com isso, a Conab, que em janeiro estimava 75 milhões de toneladas de embarques de soja, agora estima 71 milhões e 500 mil toneladas na exportação. Com isso, a queda na estimativa é de 4,6%. Quem não cai são os estoques. Os estoques ou caem ou sobem, né? Porque subir estoque que acaba sendo um problema para o produtor rural brasileiro, principalmente por causa dos preços, né? Um estoque mais alto acaba pesando negativamente contra o valor da saca da soja. Ali nós vemos estoques a 993 mil toneladas, é o mesmo valor que foi divulgado pela Conab no mês de janeiro, portanto são iguais. O que aconteceu aqui? Enquanto houve uma redução na estimativa de exportação,
e essa redução é importante porque você tem ali 3,5 milhões de toneladas a menos, tivemos redução na estimativa de produção, enquanto que o consumo interno subiu. Então, estoques iguais, é um estoque pequeno no Brasil, mais uma safra, é uma safra recorde, apesar de não ser aquela grande safra que se esperava para essa campanha 18-19, ainda assim é uma das maiores safras da história do Brasil e isso, mesmo nessa situação, o Brasil vai seguindo naquela sequência de safras em arroxo para o consumo ou para os estoques finais brasileiros da oleaginosa, que é sempre um dado importante. Mas então, atenção comigo. Conab disse que são 115.340.000 toneladas a estimativa de produção de soja na campanha 18-19. IBGE também trouxe números para a soja. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística reduziu mais. Foi mais agudo, posso dizer assim, em relação àquilo que se espera da produção de soja do Brasil. Caiu para menos de 115 milhões de toneladas. É um 114 milhões alto, mas mesmo assim, 115 milhões de toneladas, isso vai mostrando a tendência que você tem visto no Agricultura BR. Já desde o final de novembro, temos dito aqui que a produção de soja no Brasil seria menor. O acompanhamento direto da Agricultura BR é em relação aos estados, aí os principais estados produtores do Brasil. A nossa conta aqui a gente vai continuar mantendo, é de 109 milhões de toneladas na linha mínima. Na linha mínima, 109 milhões de toneladas, considerando os 6 principais estados produtores do país: Mato Grosso, Paraná, Rio Grande do Sul, Goiás, Mato Grosso do Sul e Bahia. Considerando esses 6 estados, 109 milhões de toneladas a produção de soja no Brasil. E as estimativas que vão sendo apresentadas estão sendo reduzidas. É o que nós vamos conferir agora, e de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, tem redução sim nessa estimativa de produção também. Veja os dados aqui do IBGE em relação ao que vai acontecendo nos estados. Essa tela aqui ela é muito interessante, nós montamos os números com os dados do IBGE, porque o IBGE vai mostrando quedas talvez mais intensas do que aquilo que nós estávamos acompanhando. Olha só, nós temos aqui o Maranhão, que é um estado produtor, não é um dos maiores estados produtores, mas com uma queda forte, 9,2% de queda no estado do Maranhão. Paraná, o segundo maior produtor, então 11,8%, quase 12% de queda no Paraná, é uma queda expressiva, é uma redução em relação à produção de soja muito expressiva. Mato Grosso do Sul, quinto maior estado em produção, era para chegar a mais de 10 milhões de toneladas nessa safra e não vai chegar, porque a quebra é de 9,7% de acordo com o IBGE. Mato Grosso, 1,1% de queda no estado do Mato Grosso é muita soja. Nós estamos falando de um estado que produz 32 milhões de toneladas em média por ano e é o maior estado produtor de soja do mundo. Portanto, Mato Grosso caindo 1,1% é uma queda considerável. Estado de Goiás, recuo de 2,2%, também outro grande estado produtor brasileiro, é o quarto maior estado em produção. E aqui o ilustrativo do IBGE, Distrito Federal, não tem uma produção expressiva, de forma alguma, a área é pequena do Distrito Federal, mesmo assim é uma queda forte, como você viu ali na tela. Vamos ver agora os números em relação à produção apresentados na manhã desta terça-feira pelo IBGE e também produtividade. Comparativo com o ano de 2018 com 2019, aqui nós temos o que acontece em relação à safra, produção e rendimento médio. Veja só os dados e o que aconteceu em torno daquilo que era esperado. Veja só que nós temos aqui os números sendo apresentados, o pessoal não atualizou a tela para sacas, mas eu vou falar aqui. Veja só, em dezembro, o IBGE acreditava em 117 milhões e 800 mil toneladas, ou 3.370 quilos de rendimento médio. 3.370 quilos são 56,16 sacas por hectare. Nesse levantamento, apresentado agora em fevereiro, que se refere a janeiro, produção de 114 milhões e 700 mil toneladas, 3.220 quilos de rendimento médio, ou 53,66 sacas por hectare. Então, olha só, o que acontece com
os números apresentados pelo IBGE em relação à produção brasileira e à produtividade. Primeiro, um recuo, era quase 118 milhões de toneladas esperadas, agora 114 milhões e 700 mil toneladas. O rendimento em sacas por hectare cai bastante, cai 3 sacas de hectares por hectare entre um mês e outro. É um rendimento que vai recuando bastante por conta da situação climática, daquilo que foi ou está sendo apresentado em campo. Estimativa de produtividade em sacas agora estimada em 53,66 sacas. Portanto, o fator climático, a questão da seca, a questão da falta de chuvas e o calor intenso fez uma diferença negativa, sim, para a produtividade e, consequentemente, a produção de soja no Brasil, nesta campanha que é aquela que tem a maior ocupação diária da história. Nós vamos agora ter algumas informações do estado de Mato Grosso, o maior produtor de soja do país e do mundo, como eu já disse no programa de hoje, a respeito de uma regularização em relação às áreas cultivadas com soja. A reportagem é de Valdir Pacheco. A tentativa de legalizar os quase 3.000 hectares de soja plantados irregularmente em janeiro e fevereiro, fora da data estabelecida pela Instrução Normativa Conjunta SEDEC-INDEA-MT, número 02 de 2015, que prevê o plantio até o dia 31 de dezembro em Mato Grosso. Tal regra determina o plantio de soja no estado entre 16 de setembro e até o final de cada ano, sendo vedado, inclusive, o plantio de sucessão de cultura de soja sobre a cultura de soja, soja segunda safra ou safrinha na mesma área. A regra é de extrema importância para a prevenção e controle fitossanitário da ferrugem asiática, considerando a perda de eficiência e a reduzida disponibilidade de fungicidas que controlam a ferrugem asiática. Na última sexta-feira, dia 8/2, uma votação realizada na Comissão de Defesa Vegetal do Ministério da Agricultura em Mato Grosso, 9 entidades recusaram a proposta apresentada e defendida pelo presidente da Associação dos Produtores de Soja e Milho de Mato Grosso, a ProSoja, Antônio Galvão, de estender o plantio da soja até o final do mês de fevereiro. Outras entidades apoiaram a mudança do calendário, foram as empresas Mato Grossense de Pesquisa e Extensão Rural, Empaer MT, Fundação Rio Verde e Unic. A proposta defendia também que as áreas que foram plantadas depois do dia 31 de dezembro, que somam cerca de 3.000 hectares, serviriam para efeitos de pesquisa. Os técnicos presentes na reunião acharam a legalização absurda e afirmaram que o cultivo representaria uma grave ameaça ao futuro da sojicultura brasileira, já que criaria ambiente propício para a sobrevivência e proliferação e evolução do fungo causador da ferrugem asiática. Em 13 de dezembro de 2018, a ProSoja deliberou em Assembleia Geral recomendar seus associados o plantio em fevereiro, mesmo contrariando a Instrução Normativa 02 de 2015 do INDEA-MT. Tal decisão da ProSoja levou o INDEA-MT a denunciar Antônio Galvão ao Ministério Público Estadual. A investigação está a cargo da 16ª Promotoria de Defesa Ambiental e da Ordem Urbanística de Cuiabá. A situação está longe de ter solução, né? A situação é fora do prazo, está tentando uma legalização, a ProSoja faz essa solicitação porque o negócio de fato já aconteceu. Mas vamos falar agora de mercado, que é por isso que a Agricultura BR está no ar também. Vamos saber agora como é que vem os negócios em alguns dos principais portos de embarque de soja no país, Santos e Paranaguá. E aí tem tudo a ver com prêmio, com dólar, olha só. Olha aqui que nós temos, Porto de Santos na regularidade, é o terceiro dia seguido, o terceiro dia, sexta, segunda-feira e hoje, R$ 78,00 a saca de 60 quilos da soja na referência do Porto de Santos. Agora, Paranaguá vem cedendo.
cedeu na segunda-feira, neste momento vai cedendo também, valores a R$ 76,50 a saca de 60 quilos, a apuração aqui dos nossos amigos da Grãos Corretora, que vai trazendo as informações aqui no Agricultura BR. E agora vamos saber como é que vem a previsão do tempo? Um assunto da Juliana Rezende, que traz a expectativa para o centro-sul do Brasil. Olá, boa tarde a todos que nos assistem. Na região centro-sul do país, a expectativa é de instabilidades ganhando intensidade nas regiões centrais brasileiras. Agora, a situação de umidade do solo segue elevada entre o sudeste e centro-oeste e nesses próximos dias tem mais chuva ainda. A chegada de uma nova frente fria pela costa brasileira vai alimentar as pancadas de chuva entre São Paulo, sul de Minas Gerais também. E esse sistema vai ajudar a organizar um novo corredor de umidade. É por isso que chove de forma volumosa e persistente na região centro-oeste também, com acumulados de até 70 milímetros. E entre São Paulo e sul de Minas, o acumulado pode até alcançar 130 milímetros. Para a semana seguinte, a expectativa já é de chuva diminuindo. A partir do dia 18 de fevereiro, as instabilidades enfraquecem na maior parte da região central brasileira e aí o volume de água agora que acontecer já não será tão elevado. A expectativa é de acumulados de até 30 milímetros no sudeste e de 50 a 70 milímetros entre os estados de Goiás e Mato Grosso. No decorrer do terceiro e último período, mais para o finalzinho do mês de fevereiro, a chuva diminui de intensidade na maior parte das áreas produtoras da região central do país. E aí, para os produtores que estão em andamento, especialmente em relação às atividades de colheita das lavouras de soja, o cenário segue cada vez mais otimista, conforme as instabilidades diminuem de intensidade na região central do país. Daqui a pouco eu volto com mais previsão do tempo. E daqui a pouco no Agricultura BR vamos voltar a falar do 5º levantamento de safra apresentado pela Conab com os dados para o milho. Isso porque, de acordo com os números apresentados hoje, Conab acredita numa safra cheia de milho e também recuperação nos embarques brasileiros. Aproveite que nós vamos para o intervalo comercial e entre em contato conosco. Você entra em contato através do nosso Facebook, do Twitter e também pelo WhatsApp. O número é 67996562266. A Agricultura BR vai para o intervalo e volta já. E o Agricultura BR traz em destaque agora as informações do mercado do milho. A Agricultura BR agora fala um pouco a respeito dos dados da Conab, apresentados em seu 5º levantamento para a safra 2018-2019. Para falar de um resumo sobre esses números do milho que foram apresentados, olha, pode-se dizer o seguinte: Conab, seguindo a linha de todo mundo que está falando sobre milho no Brasil nesse ano de 2019, para essa campanha, acredita numa recuperação, ou seja, uma safra mais intensa, uma safra brasileira de milho acima de 91 milhões de toneladas. E principalmente uma recuperação. Há uma recuperação prevista para os embarques brasileiros do cereal. O milho pode chegar a até 31 milhões de toneladas exportadas de acordo com o Conab. E há quem diga, na iniciativa privada, que esse número possa ser maior. Em relação ao consumo interno brasileiro, são mais de 62 milhões de toneladas na estimativa para essa campanha 18-19. Mas eu vou fazer o seguinte, eu vou mostrar na tela que fica mais fácil para o produtor rural em casa visualizar. Nós temos aqui os números que foram apresentados pela Conab nesse 5º levantamento, na manhã desta terça-feira. Produção estimada em 91 milhões 650 mil toneladas. Fica muito claro aqui que o produtor investiu mais nessa safra de milho. A recuperação principalmente em segunda safra no Brasil, que fica realmente muito mais expressiva. Consumo interno a 62 milhões e 500 mil toneladas. Exportações estimadas em 31 milhões de toneladas. Coloquei o estoque ali separado.
12.970.000 toneladas, pelo seguinte: os estoques brasileiros, eles ficam menores do que o estoque final da campanha passada. Mesmo assim, é um estoque bastante cheio, é um estoque que oferece ali alguma folga. Quase 13 milhões de toneladas tem alguma folga em relação às garantias de consumo interno no país. Portanto, redução nos estoques, mas ainda assim é um estoque bastante elevado que o Brasil vem trazendo de safras atrás. Por aqui a gente segue falando agora de clima, porque nós vamos saber agora com a Juliana Rezende como é que está a previsão do tempo para o sul do Brasil. Nesses próximos dias, o sul do Brasil vai garantir o afastamento da frente fria, que vai avançar em direção à costa da região sudeste. Conforme esse sistema, então, se afasta da região sul, especialmente do Rio Grande do Sul, as instabilidades perdem força gradualmente. Agora, a situação de umidade do solo segue variando em torno de 70% a 80% nas áreas em azul do mapa e de 40% a 50% nas áreas em verde. A expectativa para esses próximos dias é de uma massa de ar mais seco atuando em pontos do interior gaúcho, mas ainda pode chover entre o norte do Rio Grande do Sul até o Paraná. As pancadas de chuva ainda seguem acontecendo até o dia 17 de fevereiro e é o Paraná que vai receber os acumulados de chuva mais expressivos por conta ainda da influência da frente fria que segue atuando próximo à região sudeste. A expectativa para a semana seguinte é de diminuição da chuva nos 3 estados. Entre os dias 18 e 22 de fevereiro, as pancadas ainda não cessam na região, mas a expectativa é de chuva bem fraca e com baixo volume de água. O acumulado não deve ultrapassar 15 milímetros entre o norte gaúcho até o Paraná e no extremo sul do Rio Grande do Sul, a expectativa já é de tempo firme predominando. No decorrer do terceiro e último período, a partir do dia 23 de fevereiro, última semana do mês, a expectativa é de novas áreas de instabilidades voltando a atuar na região sul. Tem previsão de acumulados mais elevados para o interior gaúcho e de chuva ganhando intensidade gradualmente entre Santa Catarina e também Paraná. Daqui a pouco eu volto com mais previsão do tempo. E daqui a pouco, no Agricultura BR, nós vamos falar de café. Você vai saber os números do Secafé para o mês de janeiro, que foram muito expressivos, e vai ver também os dados do IBGE apresentados hoje, terça-feira, para a campanha 2019 do Brasil. Nós vamos para o intervalo, então entre em contato conosco. Você pode até tomar um café também agora, né? Quem não está almoçando, toma um café também. Olha só, o número do WhatsApp é o 67996562266. Agricultura BR, volta já! E no próximo dia 28 está marcado a retomada no ano de 2019 dos leilões judiciais aqui pelo Canal do Boi, sempre uma oportunidade única e exclusiva de investimento. E nós vamos trazer nesse próximo dia 28 um complexo sucroalcooleiro no estado do Alagoas, no qual você tem ali toda uma vocação, evidentemente, para a produção de energia, para a cana-de-açúcar e sendo colocado à disposição na primeira praça com um deságio de 51%. É o que nós vamos conhecer agora na reportagem de Valdir Pacheco. A expectativa para a safra 2018-2019 de cana é positiva para os alagoanos. E aqui surge uma grande oportunidade para você investir na produção sucroalcooleira no estado de Alagoas, através do leilão judicial da massa falida Lajinha Agroindustrial, Unidade Guaxuma. A unidade está em uma área de 17.154 hectares, localizada no município de Coruripe, em Alagoas. A primeira praça será no dia 28 de fevereiro de 2019, às 14 horas de Brasília, com deságio de 51%. A segunda praça será no dia 12 de março de 2019, às 14 horas de Brasília, com deságio de 55%. Este imóvel da Lajinha Agroindustrial está livre de quaisquer ônus e você terá toda a garantia jurídica. Se você quiser mais informações,
é só entrar em contato diretamente pelo telefone 0 operadora 11 4950 9660 ou pelo endereço eletrônico canaljudicial.com.br/Guaxuma. De acordo com o que foi apresentado no levantamento do Secafé na tarde desta segunda-feira, o Brasil começou bem os embarques de café no que diz respeito a volume. O volume de café embarcado no mês de janeiro teve um número bastante expressivo, chegando a 3.280.000 sacas de café. Um número bastante superior àquilo que aconteceu no mesmo período no ano passado. A questão é o rendimento. As trades que operam com a exportação de café tiveram até um ganho maior, mas bem pouco. Vamos ver no quadro que você vai entender o que eu estou dizendo, porque se o volume foi grande, os valores praticados não. Veja só, em 2019, em janeiro, evidentemente, embarques de 3.280.000 sacas de café, com um valor faturado pelas trades de 439 milhões de dólares. Em 2018, o volume foi muito menor, 2.720.000 sacas de café, mas com um preço melhor. Tanto é que o faturamento no último ano, em janeiro, foi de 438.120.000 dólares. Então, ali a diferença ficou muito pequena por um volume de café muito mais expressivo. Então, tivemos ali realmente um valor, ficou muito sentido essa questão do valor menor do café, a saca de café embarcada pelo Brasil nesse mês de janeiro de 2019, comparado a janeiro do ano passado. Vamos falar do IBGE. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística voltou a fazer a atualização de dados, números em relação à produção brasileira de café, confirmando duas situações. Primeiro, que evidentemente 2019 vai ter uma produção de café menor que 2018, por conta da bienalidade do café arábica. Mas mesmo não tendo essa situação positiva em 2019, é uma boa safra. Vamos ver os números em relação ao café, dados do IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, para o café nacional. Você vê aqui que a safra 2018, ano passado, de acordo com a estatal brasileira, totalizou 59.883.000 sacas. Este ano deve totalizar 53.400.000 sacas. É uma safra menor, 3.433.000 sacas abaixo. Mesmo assim, é uma grande safra de café agora no ano de 2019, de acordo com o IBGE. Vamos ver os números agora, porque enquanto que o arábica sai da bienalidade positiva do último ano e produz menos, agora em 2019, o café Conilon ou Robusta tem uma elevação na sua estimativa de produção. Acompanhe conosco os dados. Café na tela. Café arábica em 2018 chegou a 44.883.000 sacas. Em 2019, deve ficar em 38.166.000 sacas de café. O Conilon, você vê que aumenta. Conilon aumenta a recuperação no estado do Espírito Santo. Alô, Espírito Santo, até melhora o clima aí. E aí, quando está melhor, volta para os 15 milhões de sacas. Ano passado já vinha em recuperação, chegou a 14.825.000 sacas. A recuperação continua, principalmente no estado do Espírito Santo, é o maior produtor dessa variedade de café. 2019 deve chegar a 15.233.000 sacas. Portanto, uma safra muito boa de Conilon e pode-se afirmar que é muito boa de arábica também, mesmo sendo menor do que no ano passado. No passado tinha o efeito da bienalidade, portanto, veio bastante elevada. Já que estou falando de café, falei do arábica, vamos saber como é que vem os negócios com café arábica agora na Bolsa de Nova York. É a referência internacional, é aquela que acaba, de certo modo, pressionando bastante o produtor brasileiro. Vamos saber como é que vem os negócios por lá agora. Nós temos aqui as posições do mercado futuro de café arábica na plataforma AS Futures. Aqui os negócios vêm em libra peso e a posição de março vem a $1 mais 60 por libra peso, vai ganhando neste momento. Posição de maio, $1 3 centes mais 65 por libra peso. Julho, $1 6 centes mais 40 por libra peso. E setembro, a $1 9 centes mais 15 por libra peso. São os negócios que nós temos agora com o café arábica na Bolsa de Nova York.
Já que vimos o mercado futuro internacional para a arábica, falamos agora há pouco do Robusta ou do Conilon no Brasil. Vamos saber da referência do Robusta, ele que é negociado na Bolsa de Londres. Temos aqui a Bolsa de Londres agora em destaque. Aqui nós temos os valores sendo negociados aqui para o dia de hoje. Nós temos aqui as variações em relação aos valores em toneladas que vão sendo negociados. Nós temos aqui posição de março, 153 dólares e 40 centes, maio, 155 dólares mais 10 centes, são as posições neste momento com atualização dos negócios. Daqui a pouco você tem mais informações sobre mercado futuro aqui no Agricultura BR. E nós vamos agora para um rápido intervalo comercial. Daqui a pouco nós voltamos com muito mais informações para você. Aproveite para entrar em contato. Nosso contato você pode fazer pelo Facebook, pelo Twitter e ainda pelo WhatsApp. O número é 679-9656-2266. Destaques aqui no Agricultura BR. Você pode mandar mensagem, falar aquilo que você quer ver, pode ter resposta às suas perguntas técnicas de clima e muito mais. Então entre em contato, nós vamos para o intervalo e voltamos já. Agora sim eu volto com o café negociado em Londres, agora com os números corretos, vamos saber como é que vem as posições negociadas. Vem com alta café em Londres, agora sim. Posição de março vem negociada a 1.534 dólares a tonelada, maio 1.551 dólares a tonelada, julho 1.567 e setembro 1.586 dólares a tonelada. Os números aqui vão apresentando alta, eles ficam bem distantes daquilo que nós vimos já há um ano, por exemplo, quando os valores para a tonelada do café Robusta em Londres eram negociados acima da marca de 2.000 dólares. Por aqui o Agricultura BR traz os destaques agora do mercado do arroz. Se tem algo que os levantamentos da Conab têm mostrado e também dos institutos que representam os arrozeiros pelo país, principalmente no Rio Grande do Sul, é que o produtor de arroz ele está desapontado com os preços. Ao se desapontar com os valores das negociações, acaba reduzindo a sua intenção de plantio e, com isso, a produção nacional. A produção nacional de arroz é menor, todo mundo sabe disso, ela vai sendo reduzida praticamente escalonada ano a ano e nessa campanha 2018-2019 não é diferente. Menor a produção, é o que nós conferimos agora no gráfico. O gráfico aqui na tela mostra a situação para a produção brasileira de arroz, estimada nessa campanha 18-19 a 10.690.000 toneladas a produção, uma queda de 11,32% quando comparado à safra anterior. Então o Brasil produz menos, sai ali de uma marca de 12 milhões de toneladas e vai para 2.690.000. O consumo é o mesmo. Consumo em 11.400.000 toneladas, de acordo com a Conab. Observe que se fosse contar apenas com a produção brasileira deste ano, ia faltar arroz, porque o consumo está maior que a produção. Por que está maior que a produção? Porque teve, claro, questão climática, quebra de safra por causa disso, uma perda, mas principalmente por conta de preço de arroz. Importação de arroz no Brasil deve chegar a 1.300.000 toneladas nessa campanha 18-19, uma alta de 30,76% na importação. Tem que importar mais. Enquanto aqui nós trazemos o destaque da exportação com 900.000 toneladas, uma queda na exportação brasileira de 43,75%. Os estoques nacionais, eles são reduzidos. O estoque nacional brasileiro cai bastante, vem para 342.000 toneladas, um estoque com queda de 44,71%. Portanto, estoques estratégicos finais do Brasil vão sendo reduzidos pela metade praticamente por conta também dos fatores de remuneração do arroz que acabam não sendo a contento do produtor brasileiro. Já que eu falei de arroz e arroz tem tudo a ver com o Rio Grande do Sul, eu vou falar agora de uma feira que eu gosto muito e particularmente ela
impressiona pela qualidade, pela organização, pela participação de público e do produtor. Eu estou falando da Expo Direto Cotrijal, Expo Direto que já está com quase tudo pronto. Você vai ter uma feira que vai movimentar, olha só a cifra, apareceu na tela aí, né? Quase 3 bilhões de reais a expectativa para a Expo Direto Cotrijal desse ano de 2019. Você vai saber um pouco mais da organização agora na reportagem de Annelise Nicolodi. A Expo Direto deve reunir mais de 500 expositores e receber mais de 250 mil visitantes de 70 países. A 20ª edição da feira representa a retomada da economia, que já vem sendo sustentada pelo agronegócio, como reafirmou o governador do estado, Eduardo Leite. O lançamento de mais uma edição tão importante da Expo Direto, no momento de retomada da economia. O agronegócio foi, ao longo de um processo da recessão do país, uma sustentação da nossa economia, da nossa balança comercial, e tem tudo para diante de um cenário de retomada do país, consequentemente também do estado do Rio Grande do Sul, ser mais uma vez um alicerce para o crescimento econômico, para a geração de emprego e renda. Então, estou muito satisfeito de poder observar que a Expo Direto tem uma perspectiva de grandes negócios nessa nova edição agora em março. Para o presidente da Cotrijal, Ney Mânica, o cenário político nacional proporciona maior otimismo nos empresários em relação aos investimentos no estado. E nós temos certeza porque muitos produtores precisam fazer investimento. Nós temos dito, aproveitem as oportunidades enquanto nós temos um juro fixo no investimento a longo prazo. Outra reivindicação que deixamos é que o governo não mude as regras do financiamento para investimentos, porque nenhum produtor, ou muito poucos, tomariam um financiamento a longo prazo sem saber realmente qual seria o seu custo. Então são reivindicações que a Expo Direto, junto com as entidades, estão fazendo e tenho certeza que sensibilizados vão entender a importância do agro. Para essa edição da Expo Direto, uma nova área foi adquirida, ampliando o espaço total do parque para 98 hectares. A feira prepara uma vasta programação com fóruns, audiências e debates, a fim de definir políticas para o agronegócio. E, é claro, as mais modernas máquinas e implementos agrícolas. Com um otimismo renovado por conta da presidência de Jair Bolsonaro, a expectativa é de que a comercialização de 2,2 bilhões de reais, alcançada na edição de 2018, chegue a 2 bilhões e 800 milhões de reais nesse ano. A Agricultura BR agora traz em destaque o quadro Agricultura BR Responde, a sua participação aqui no programa. Já sei que a participação hoje é a respeito do clima, o pessoal está me falando aqui no ponto. Vamos saber quem está participando do programa conosco nesta terça-feira. Olha só, quem participa é Railton da Silva, de Missão Velha, estado do Ceará. E diz o seguinte: olá, gostaria de saber como vai ficar o tempo nos próximos dias aqui na minha cidade. Pergunta do Railton Pereira da Silva, enviada pelo WhatsApp, e quem responde é a Juliana Rezende. Respondendo à dúvida do telespectador da região de Missão Velha, no estado de Ceará, a expectativa agora é de pancadas de chuva ainda bastante regulares nesses próximos dias. Áreas mais ao sul do estado do Ceará, até o dia 17 de fevereiro, devem ter volumes de água mais baixos, variando de 15 a 30 milímetros. Próxima semana de chuva diminuindo ainda mais, entre os dias 18 e 22, o acumulado de chuva não passa de 15 milímetros. E mais para o finalzinho do mês de fevereiro, entre 23 e os últimos dias do mês, a expectativa ainda é de pancadas irregulares e com volume de água que não passa de 15 milímetros. O mês de março é que promete ser de acumulados de chuva mais expressivos, de chuva mais persistente e também de bons acumulados na região. A expectativa, então, é de um fevereiro com chuva irregular, pancadas mais fracas, com baixo volume de água, mas março já deve começar com acumulados mais expressivos, chuva persistente e também garantindo um cenário cada vez mais otimista para áreas produtoras do sul do estado do Ceará. Hoje eu encerro por aqui a minha participação. Amanhã eu volto com mais previsão do tempo. Até lá! Até lá, Juliana Rezende, você pode participar também do Agricultura BR Responde. Mande a sua pergunta sobre técnica agrícola, sobre mercado, sobre clima no nosso WhatsApp. O número é 679-9656-2266.
E nós vamos para o intervalo comercial agora. Daqui a pouco você vai ter algumas informações da Show Rural Copavel que aconteceu na última semana. E tem ainda os números finais desta edição para dólar aqui no Brasil e soja em Chicago. Nós voltamos já. Na última semana aconteceu em Cascavel, no estado do Paraná, o Show Rural Copavel, uma das maiores feiras agrícolas da América Latina. E você vai acompanhar algumas das informações que foram obtidas com a nossa equipe de reportagem. O Show Rural Copavel quebrou o recorde de público na edição 2019. Durante 5 dias, 288.802 pessoas visitaram a feira. A movimentação financeira chegou a 2,2 bilhões e também estabeleceu uma nova marca. 95% do volume de negócios realizados foram de máquinas e implementos agrícolas. Mas a feira também apresentou as novidades na produção de sementes, no manejo do solo, além de tecnologias para a pecuária. Para os organizadores, os bons números representam o bom momento brasileiro de retomada na confiança no governo e no futuro do país. Em visita à feira, o governador do Paraná, Ratinho Júnior, disse que o Show Rural é uma referência em organização e tecnologia. Na quarta-feira, o governador assinou um decreto transferindo a capital do estado do Paraná de Curitiba para Cascavel nos 2 últimos dias do evento, para debater com os produtores assuntos relacionados a melhorias no escoamento da produção, rota bioceânica e a retirada da vacina contra a febre aftosa no estado. A ministra da Agricultura, Tereza Cristina, visitou o evento na sexta-feira e anunciou o lançamento do novo programa de habitação rural. A ideia é reformular o projeto atual para que alcance um maior número de produtores. O Show Rural Digital foi o grande destaque desta 31ª edição. A feira foi toda voltada a apresentar novas tecnologias e inovações em todas as áreas do agronegócio. Várias startups foram expostas no espaço, cada uma delas trazendo soluções que visam melhorar o controle, reduzir perdas, gerando aumento na produtividade. Para 2020, o 32º Show Rural Copavel já tem data. Será de 3 a 7 de fevereiro no Centro Tecnológico Copavel. José Cunha, para o SBA. E vamos para as informações finais dessa edição do Agricultura BR. Vamos saber como é que vem soja sendo negociada em Chicago e o dólar aqui no Brasil. É o que você acompanha conosco agora na tela, mostrando aqui os dados para o mercado, começando com soja em Chicago. Vem com a variação ainda subindo a 4 centes de dólar nas posições de curto prazo. Março negociado a 9 dólares, 9 centes mais 4 bushel. Maio, 9 dólares, 23 centes. Julho, 9 dólares, 37 centes por bushel. Agosto, 9 dólares, 42 centes mais 4 por bushel são os negócios deste momento. Dólar comercial vem da mesma maneira quando abrimos o programa. Nós temos aqui o dólar em queda ainda de 0,65% a R$ 3,73. Com essas informações, essa edição da Agricultura BR fica por aqui. Nós desejamos a todos uma ótima tarde. Lembrando que voltamos logo mais às 17h20. Este é o Agricultura BR, a inteligência e a transparência do agronegócio sempre com você. A todos uma ótima tarde e até mais.